from Biomass for Sustainable Solutions. Esta palestra vai ser do professor Rui Galhano dos Santos, que é doutorado em Química pela Universidade de Lisboa e professor auxiliar em Engenharia Superior Técnica. Tem uma vasta experiência em áreas de engenharia química, sustentabilidade e valorização da biomassa. Obrigado. Bom dia, portanto, como o meu nome é Rui Galhano dos Santos, professor no Departamento de Engenharia Química, e agradeço muito o convite e muito contente nestas jornadas, até porque dou aulas também em curso de Engenharia Química, portanto, fico muito contente. E, portanto, hoje vou-vos falar um pouco sobre o potencial que os biólogos e os de biomassa podem ter para combater alguns problemas que nós temos, do ambiente, com a sociedade. Vou tentar não referir assim muitos aspectos muito intrincados da parte da química, mas dar uma visão mais geral, mais prática, de como é que nós podemos usar a biomassa a nosso favor. Portanto, nós sabemos de facto, e não é surpresa nenhum, que a atividade humana e, portanto, a evolução humana, a nível tecnológico e tudo mais, tem uma grande influência no ambiente e ao longo dos últimos anos provocou com que houvesse uma série de problemas a nível ambiental que nós temos de facto que resolver. Principalmente o uso excessivo de recursos, que faz com que os recursos possam, num futuro, estar esgotados, levam também não só à falta desses recursos, mas também a tudo o que é consequências do uso desses recursos, a nível de impacto ambiental, de impacto nos ecossistemas e até impacto na qualidade de vida das gerações que podem vir depois de nós. E, portanto, é importante nós procurarmos soluções e tentarmos desenvolver processos e fazer investigação no sentido de encontrar soluções mais sustentáveis, alternativas àquelas das quais nós neste momento dependemos muito, fontes fósseis, por exemplo, e que possam ter então um efeito menor no ambiente e também reduzir a dependência nestas fontes que nós hoje em dia ainda dependemos bastante. Isto é bastante importante porque, apesar de ser discutível que todos os dias se descobrem novas reservas de petróleo, etc., a verdade é que nós consumimos petróleo numa taxa de qualidade muito superior àquela que ele demora a ser queimado. E, portanto, uma determinada de combustíveis fósseis pode ser queimado cerca de uma hora, até menos, e a taxa da sua produção ao longo do tempo é muito superior. E, portanto, nós temos aqui um déficit entre aquilo que é o gasto destas fontes e a sua produção. E, portanto, nós temos que encontrar alternativas a estas fontes. Mas a nossa dependência ainda destas fontes ainda é bastante superior, ainda é bastante grande, portanto é enorme. E aquilo que nós queremos é que nos próximos anos, em particular até 2050, nós consigamos tornar-nos independentes do que diz respeito a estas fontes. Para isso temos que procurar na natureza e ao redor outras fontes que nos possam ajudar a chegar ao nosso objetivo. Este é um objetivo, principalmente da Presidente da Comissão Europeia, um dos objetivos que ela apresentou quando tomou posse, em que a Europa seja dos primeiros continentes e dos primeiros a chegar e a alcançar a neutralidade carbónica. Okay? Portanto, que consiga desenvolver processos, que possa fazer investigação no sentido em tornar esta dependência menor, mas também em que as emissões sejam reduzidas, ou pelo menos, por exemplo, sejam fontes biogénicas que possam ser novamente absorvidas pela natureza. Contudo, também temos que ter atenção que, mais uma vez, a taxa com que normalmente nós fazemos emissões de CO2, mesmo que sejam de origem biogénica, podem ser compatíveis com a taxa de absorção pelas florestas. Portanto, há aqui uma série de processos, uma série de aspectos que nós temos que ter em consideração. Mas isto é um dos objetivos da Europa, para os próximos anos, e que todos nós temos que fazer investigação no sentido de conseguir atingir este objetivo ou para contribuir para nós possamos atingir esse objetivo. Isto aqui às vezes pode parecer um bocado estranho, como é que a evolução da investigação, por exemplo, no campo de CO2 evoluiu, e quando nós vamos ver, de facto, a investigação no campo de CO2 evoluiu bastante, principalmente a partir da década de 90. No que isto foi, por exemplo, à investigação da CO2 e captura também, foi mais ou menos a partir do final do século passado, depois no que diz respeito também à conversão hidroaspas. Isto às vezes pode parecer um bocado estranho, como é que então, se está tanta investigação a nível CO2, como é que ainda não temos soluções que sejam realmente viáveis a nível económico, industrial, etc. Depois, no que diz respeito também à biomassa, também temos aqui uma evolução muito grande a nível da investigação, assim também como diz respeito àquilo que eu trabalho mais a nível da liquefação. Agora, o problema está, é que quando nós vamos ver
a nível das emissões de CO2, de facto, quando vemos a evolução da investigação relativamente às emissões, a investigação começou já bastante tarde. Isto é um dos problemas pelos quais nós agora temos que correr contra o tempo para desenvolver soluções mais sustentáveis que possam ser alternativas àquelas que presentemente usamos. E isto torna-se ainda um pouco mais grave, isto é a consequência daquilo que normalmente é a atividade humana, quando nós temos em consideração estas duas datas. Okay? Esta data aqui, e nós vamos ver se qual é a importância, foi a data em que se descobriu pela primeira vez que o CO2 podia ter um efeito diz respeito às alterações climáticas. Okay? Foi provado o efeito de estufa do CO2. E nós, quando vamos aqui então, pensamos que se calhar se tivéssemos começado a investigação aqui, em vez dali, hoje em dia já teríamos soluções sustentáveis. O problema é que nós queremos evoluir um bocadinho de sociedade, a nível tecnológico e mesmo a nível de qualidade de vida, e fomos deixando para trás esta investigação naquilo que diz respeito a desenvolver soluções que tivessem, pelo menos, reduzido as emissões de CO2. E, portanto, esta experiência foi uma experiência simples. Esta senhora, Eunice Foote, pôs vários frascos com vários gases e, obviamente, aquele que tinha, por exemplo, água e CO2, era aquele que representava um incremento na temperatura superior ao outro. Isto ainda se torna mais interessante quando nós percebemos que já em 1912 foi quando foi descoberto que o CO2 podia ser também uma matéria-prima. Ou seja, podíamos ter começado já a fazer a investigação nessa altura em formas de capturar CO2, converter a CO2 em matéria-prima, porque na prática o CO2 é carbono. E carbono é a base de tudo que nós usamos basicamente na indústria química, na indústria dos fertilizantes, etc. Portanto, podíamos já ter começado muito antes a trabalhar também na captura de CO2 e conversão de CO2. E não o fizemos, começamos basicamente a fazer um grande esforço mais no fim do século passado. E obviamente que, tendo começado mais tarde a fazer investigação neste sentido, vamos demorar mais tempo a conseguir alcançar soluções viáveis num curto espaço de tempo. Claro também que a tecnologia com que nós dispomos hoje em dia é muito mais avançada e, portanto, podemos eventualmente até reduzir um pouco o tempo que é necessário para desenvolver soluções. Contudo, já estamos a começar um pouco tarde e, portanto, vamos ter que fazer um trabalho muito mais rápido e muito mais acelerado para conseguirmos alcançar os resultados que nós queremos. E, portanto, a questão põe-se então com estes problemas ambientais todos, que é que nós podemos, e com este impacto todo que a atividade orgânica tem no ambiente, o que é que nós podemos fazer, como é que nós podemos então ajudar a mitigar. E uma das soluções, obviamente, nós vimos que tem sido feita muita investigação em que diz respeito à captura e conversão de CO2. O problema é que muitas das técnicas ainda não são eficientes o suficiente. Mas estamos a determinados artigos estão mais eficientes. Então, o que é que nós podemos fazer entretanto? A natureza tem, normalmente, uma forma de fazer as coisas muito mais eficiente, muito mais expedita do que aquilo que nós conseguimos muitas vezes fazer. E a natureza tem uma forma, obviamente, de capturar CO2, que é através da fotossíntese, e, portanto, através de captura de CO2 do ambiente, consegue converter esse CO2 depois em matéria orgânica, sob a forma, por exemplo, de biomassa. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Tentar usar essa biomassa, uma vez que ela é renovável, portanto, é neutra em CO2, é abundante, portanto, existe muita biomassa e está disponível. Okay? Portanto, nós temos biomassa por todo o mundo, portanto, está disponível, é uma fonte disponível. E nós vemos principalmente a biomassa da origem vegetal é mais dominante na biomassa disponível no mundo inteiro. E esta biomassa é composta maioritariamente por celulose e hemicelulose, são açúcares, e depois por uma matriz mais complexa que é a lignina, que são estruturas alfa-fenólicas, que nos pode também, devido à sua complexidade química, vir que aporta uma série de produtos químicos mais complexos e com maior valor a nível da indústria química para produzir determinados produtos e determinadas fontes de energia, por exemplo. Portanto, nós podemos, enquanto não temos formas de capturar o CO2 eficientes, podemos usar a fotossíntese a nosso favor, uma vez que ela consegue capturar o CO2 e transformar e produzir biomassa. Temos também que ter em consideração que, obviamente, que sendo ela biomassa neutra, porque é formada por carbono que é capturado, temos que muitas vezes não olhar diretamente para a biomassa como fonte de matéria-prima primária, mas olhar para a fonte de matéria-prima secundária, porque aquilo são os resíduos e tudo aquilo que são rejeitos das indústrias que nós não usamos e podemos usar como matéria-prima secundária e, portanto, não usar biomassa diretamente. Se nós agora começarmos a usar também biomassa diretamente numa taxa muito acelerada, também rapidamente teremos a falta de biomassa. Portanto, muitas vezes podemos então olhar, em vez de ser para a biomassa como fonte primária, para os seus resíduos e como é que podemos usar esses resíduos a nosso favor. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Portanto, o que nós temos neste momento, então,
é, a biomassa tem uma série de compostos interessantes a nível de açúcares, a nível de compostos organofenólicos, que podem ser usados para produzir uma série de compostos de origem química. O problema agora é como é que então nós desconstruímos esta biomassa, okay, para poder usar uma perspectiva de biorefinaria, okay, usando a biomassa não para produzir um produto químico, mas para produzir uma vária gama de produtos químicos ou de combustíveis que possam também, eles ser nós temos que recordar que as fontes fósseis são versáteis. Nós, a partir de uma fonte fóssil, podemos produzir uma série de produtos químicos e de combustíveis. Temos que olhar para a biomassa da mesma forma, okay? Tentar usar esta matriz complexa para produzir uma vasta gama de produtos químicos e combustíveis e ver de que forma é que então esta biomassa pode, de facto, ser uma aposta, ou pelo menos pode contribuir para ter algumas soluções sustentáveis em substituição daquelas que ainda derivam de fontes fósseis. E, portanto, como é que nós podemos então pegar a biomassa e fazer esta transformação em produtos químicos que nós temos interesse? Nós temos trabalhado bastante, e a professora Joana também, naquilo que é a produção de bióleos, a partir de biomassa e resíduos. Okay? É pegar na biomassa, e da mesma forma que ao longo dos milhões de anos a biomassa foi convertida em petróleo ou através da pressão e da temperatura de forma natural, podemos tentar não replicar isto, mas arranjar soluções que também desconstruam a biomassa e que nos permitam obter então fragmentos da biomassa que possam depois ser fracionados, separados, destilados da mesma forma como nós fazemos com as fontes fósseis e através disso conseguir ter acesso, okay, então, a uma vasta gama de produtos, sejam eles químicos ou combustíveis, e que possamos então desenvolver soluções a partir destes bioóleos. Basicamente, há uma série de formas de converter a biomassa noutros produtos, formas físicas, mas aquela onde nós temos, bioquímicas e automáticas, onde nós temos mais interesse, serão sempre aqui na parte das termoquímicas, gasificação, pirólise, liquefação direta, entre outros. Nós podemos trabalhar mais na parte da liquefação, mas existem várias formas, mesmo a pirólise também, que nos permitem obter bioóleos. Estes bioóleos depois são líquidos, são compostos, têm uma composição complexa, mas nós depois podemos usar estes bioóleos para produzir outras matérias-primas através do seu fracionamento, destilação, etc. E portanto, obviamente que os compostos que estão presentes na biomassa, a celulose, a lignina, a hemicelulose, vão ser decompostos em produtos mais simples, em cadeia. E isto normalmente são biopolímeros, portanto são cadeias muito grandes, portanto vão ser compostas em frações mais pequenas, em oligómeros, em monómeros, e através da. Desculpem, deixem-me só voltar aqui atrás. E portanto, através da decomposição destes depois pequenas entidades, podemos então fazer uma série de transformações químicas e uma série de aplicações onde então podemos fazer upgrade destes bioóleos, fracionar estes bioóleos e usar e identificar aplicações para as determinadas frações, e nós vamos ver hoje aqui algumas aplicações que nós desenvolvemos aqui no técnico, em que nós podemos então pegar no biólogo e através do tratamento biológico encontrar soluções e aplicações para estas frações, em substituição daquilo que são os seus similares de origem fóssil. Portanto, basicamente o que nós fazemos aqui é a liquefação. A liquefação nada mais é que nós temos a nossa biomassa, temos um catalisador de um solvente, por exemplo, ele entra num reator, as cadeias vão ser cortadas em frações mais pequeninas. Estas frações vão ter uma composição também complexa, da mesma forma como as fontes fósseis têm, obviamente, de diferente composição, é certo, mas que é complexa e, portanto, o facto de ser complexa é um desafio. Como é que vamos poder tratar e como é que nós vamos poder fracionar esta fonte de matéria-prima, mas também uma oportunidade porque nos dá acesso a uma série de entidades moleculares que nos permitem então também desenvolver uma série de aplicações. Umas coisas que muitas vezes nós fazemos na parte das fontes fósseis é funcionalizar. Temos a vantagem muitas vezes que alguns dos componentes da biomassa já estão eles funcionalizados e portanto já têm algumas funções interessantes a nível químico e portanto podemos usar para fazer uma série de adesivos, espumas, usar como betumes, entretanto nós vamos ver isto mais à frente. Portanto, aquilo que nós fazemos basicamente é escolha de resíduos, vegetais, alimentares, o que é que seja, liquefação, separação e depois desenvolver processos de utilização. Okay? Nós aqui no laboratório fazemos normalmente mais aqui a parte da liquefação a pressão atmosférica, numa base reacional normal, onde pomos a nossa biomassa, os solventes, os catalisadores, e no fim obtemos um óleo preto, que depois, que é que nós chamamos de óleo, depois pode ser usado em várias destas aplicações. Nós temos também
desenvolvido outros processos um pouco mais complicados, que envolvem, por exemplo, reatores pressurizados, reatores com micro-ondas e até a combinação de reatores de micro-ondas com ultrassons. Okay? Tudo para quê? Porque muitas vezes, dependendo das condições reacionais, vamos poder ter diferentes tipos de biólogos com diferentes composições, diferentes funcionalidades e, portanto, podemos muitas vezes direcionar também o processo da produção de biólogos para uma aplicação específica. Se queremos mais conteúdo de oxigênio, menos conteúdo de oxigênio, se queremos mais produção de ácidos carboxílicos, menos ácidos carboxílicos, enfim, dependendo das reações, das condições, podemos fazer as reações também mais lentas, mais demoradas, com melhor ou menor rendimento. Se nós queremos muitas vezes usar o produto sólido que se forma, é que nós chamamos, por exemplo, biochar, que se produz também durante a liquefação, se queremos usar, por exemplo, temos focar na produção desse material, que também é um material importante, não só para a captura de gases, mas, por exemplo, também para usar na agricultura. Portanto, podemos, dependendo das condições que vamos usar, direcionar o produto para uma certa aplicação. Nós usamos já uma série de matérias-primas, portanto, biomassa e seus resíduos, e também com os catalisadores, solventes e, obviamente, como estava a falar, de aquecimento convencional, micro-ondas ou ultrassons. Temos focado também, principalmente, porque o estudo começou, portanto, tipicamente a liquefação era feita com glicerol ou de seus derivados, e depois nós conseguimos perceber que com desetilhexanol a reação funcionava muito bem. Desetilhexanol, contudo, é de origem fóssil. Portanto, tivemos que também trabalhar no sentido de encontrar outros solventes que pudessem ser usados, e temos, por exemplo, o solquetal, 2-metiltetrahidrofurano, que já são solventes que resultam muito bem, também na liquefação, e são de origem natural. Portanto, conseguimos decrescer o conteúdo também de fontes fósseis no processo da produção de biólogos, que muitas vezes também é preciso usar ainda alguma parte de fontes fósseis para a produção dos biólogos. Ao utilizar estes solventes de origem natural, conseguimos decrescer a quantidade de fontes fósseis que nós usamos para produzir biólogos. Outra fonte fóssil que ainda tínhamos era catalisadores, e com o trabalho que executámos ultimamente conseguimos substituir já a parte do catalisador por aquilo que nós chamamos de biocatalisadores. Neste caso, por exemplo, resíduos de ananás fermentado conseguiu fazer com que nós crescêssemos a quantidade de catalisador para 1%, antes era 3%, agora é só 1%. Portanto, ao substituir parte do catalisador por este ananás fermentado que contém ácidos naturais e, portanto, consegue atuar como um biocatalisador na produção destes biólogos e, portanto, então, neste momento temos um sistema quase totalmente de origem natural para a produção destes biólogos, o que é bastante importante, porque se nós queremos desenvolver processos mais sustentáveis, temos também então de diminuir a dependência de fontes fósseis também na produção destes biólogos. E, de facto, o ananás fermentado é rico nestes ácidos que promovem também a reação. O próximo passo, obviamente, é conseguir ter um sistema 100% de origem natural. Estamos a trabalhar nesse sentido. E, basicamente, o que acontece, temos os nossos resíduos, produção de biólogo, depois temos o fracionamento de biólogo. Após o fracionamento de biólogo, como é que nós podemos usar? Podemos usar para produtos químicos, portanto, esses produtos químicos podem ser usados para produzir plumas, adesivos, plumas, para síntese, e na produção de energia, o mais normal, portanto, ou para queima, ou para fazer upgrade, ou para produzir hidrogênio, etc. E, portanto, uma das aplicações que nós desenvolvemos no projeto que tivemos foi usar os açúcares, portanto, nós temos bióleo, nós vimos que o bióleo resulta da decomposição da celulose e da hemicelulose. A hemicelulose e a celulose são açúcares, e, portanto, se nós captarmos estes açúcares, podemos também usar estes açúcares. Os açúcares são extremamente funcionalizados e também são úteis para processos de fermentação. Um dos processos que nós estudámos foi isolar os açúcares, portanto, através de uma extração aquosa, os açúcares têm mais tendência para a água, portanto, conseguimos ter estes açúcares com água, e depois aplicar estes açúcares em processos de fermentação para a produção de polihidroxialcanoatos. Okay? Polihidroxialcanoatos são açúcares que são produzidos por umas bactérias, pseudomonas proteínas, por exemplo, e que os açúcares, as bactérias consomem esses açúcares e vão armazenar essa energia, que é produzida através do consumo de açúcares, sob a forma destes polímeros dentro da célula, e depois nós podemos fermentar a célula e criar esses polímeros. São biopoliésteres que podem ser depois usados para embalagens alimentares, por exemplo. Okay? Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é pegar a biomassa, obter uma fonte de açúcar e depois usar esses açúcares para fermentação e produzir estes biopolímeros. Portanto, estes biopolímeros são da mesma forma como nós armazenamos energia sob a forma de gordura. Estes micro-organismos armazenam energia sob a forma destes biopolímeros, depois nós podemos usar para produzir filmes alimentares, embalagens alimentares, etc. Basicamente, portanto, os grânulos de polihidroxialcanoatos, depois podemos ter vários tipos de polihidroxialcanoatos, dependendo do tamanho da cadeia, podem ser posteriormente então usados em embalagens.
E, portanto, aqui, a ideia, quando nós temos de produzir biolos, é de facto ter aqui uma matéria-prima que possa ser usada nas mais diversas aplicações. Se nós pensarmos naquilo que é um combustível com baixo teor de oxigênio vai ter um poder calorífico, vai ter uma capacidade de gerar energia muito superior àqueles que são mais oxigenados. Se nós pensarmos no bióleo como um todo, ter esta parte oxigenada no bióleo vai fazer com que o seu uso, por exemplo, como combustível, produza um combustível com menor eficiência, portanto, com menor poder calorífico. Ao retirarmos estes açúcares, podemos dar uma aplicação a estes açúcares, nos processos de fermentação, e depois podemos usar o bióleo restante, por exemplo, como combustível. E nós vemos que, de facto, os bióleos produzidos têm um poder calorífico superior, muitas vezes, àquelas das matérias-primas às quais são produzidas, são usadas para produzir estes bióleos. Desde logo porque os bióleos têm um conteúdo também de água menor e porque depois podemos também fracionar estes bióleos de maneira a conseguir, por exemplo, ter só a fase orgânica que vai ter um poder calorífico superior. E isto é importante. Pegando então um pouco na aplicação também dos biólogos como combustíveis, temos um projeto de uma em doutoramento em que o que ela está a fazer é usar um drone para mapear espécies invasoras nas florestas, para depois capturar a espécie, apanhar, fazer colheita dessas espécies invasoras e transformar em combustível. O que ela vai fazer depois com estas imagens de drone é sobrepor as imagens de drone das densidades destas biomassas, e ela tem se focado basicamente em dois tipos de biomassa, na acácia e na acácia. A acácia não sendo propriamente uma espécie invasora, é uma espécie preocupante porque tem uma taxa de proliferação muito elevada. Portanto, focar-se nestes dois tipos de biomassa para fazer-se um mapeamento a nível de densidade no território, na floresta, mas depois sobrepor com a sua capacidade de produzir combustíveis de grande valor energético. Portanto, vai conseguir fazer mapas de densidade da distribuição da biomassa versus o potencial para produzir um bom combustível. E é isto que ele vai fazer. Claro que estes biocombustíveis podem ser usados em blendings, têm um problema. Como eles têm um teor de oxigênio muitas vezes superior àquilo que é os combustíveis convencionais, muitas vezes formam depósitos. E aquilo que nós temos que fazer é arranjar aqui uma formulação, normalmente usando os tensioativos, que permitem que deixemos de ter estes depósitos, que acabam de ser compostos precipitados, e possamos ter uma solução mais homogénea para poder ser usada em queima. E portanto, o que nós vemos é que de facto há um potencial, okay, destes biólogos de poderem ser usados como aditivos em formulações de combustíveis. Okay? Da mesma forma que nós hoje em dia já conseguimos ter combustíveis com uma taxa de biodiesel que é interessante, podemos também pensar no futuro que também ter uma parte destes biólogos. Outra aplicação que nós desenvolvemos foi usar este biólogos, e lembra-se que nós temos sempre de desenvolver processos que permitam ter matérias-primas que possam ser usadas numa vasta gama de aplicações. Portanto, em vez de usarmos, por exemplo, a fase orgânica como combustível, podemos também usar na produção de espumas em substituição de, por exemplo, dos polióis que são usados para produzir estas espumas. E, portanto, podemos pegar nestes biólogos, substituir os polióis que são de origem fóssil por polióis de origem natural e ter espumas então com composições interessantes e também que possam competir com aquelas que vêm de origem fóssil. Outro projeto que nós tivemos muito interessante foi usar, temos o nosso biólogo, fazemos a destilação do biólogo dos componentes leves e no fim ficar com os componentes pesados, tipo um betume. Da mesma forma, portanto, aqui temos um betume convencional e aqui temos o nosso betume. Portanto, ficar com a fração pesada, que sobra muitas vezes após a destilação dos componentes leves, e tentar perceber se a utilização destes betumes são interessantes ou não para substituir parte do betume que é usado para a pavimentação rodoviária. O que nós vimos foi que, de facto, este betume tinha propriedades muito semelhantes àquelas do 3550, que é o betume mais usado no pavimento rodoviário, tinha um problema que era a estabilidade térmica. Quando se aquecia, quando se tentava usar só este betume para pavimentar as estradas, havia uma emissão muito grande de compostos voláteis, por causa da sua instabilidade, então não conseguimos substituir mais de cerca de 16 a 17%. Mas foi o suficiente para podermos fazer dois troços experimentais, okay? Um ao pé de Fátima e outro em Vendas Novas, onde substituímos um segmento da estrada por uma mistura do nosso betume com o betume de origem fóssil e conseguimos de facto ter estradas com uma boa performance. Portanto, passado um ano a estrada continuava boa para a circulação e portanto foi um bom passo para estudar uma aplicação destes biólogos para substituir parte do betume de fonte fóssil
e tentar no futuro arranjar formas de estabilizar o betume para tentar, o biobetume neste caso, para tentar incluir uma quantidade maior deste biobetume no pavimento rodoviário. Foi outra aplicação que nós fizemos com uma empresa de construção civil e obviamente com uma empresa de produção de betume e que mostrou ter resultados muito eficazes. A dificuldade deste projeto foi conseguir cerca de 500 kg de betume para conseguirmos fazer a pavimentação rodoviária. Mas pronto, conseguimos e resultou. Não sei se haverá agora um follow-up deste projeto para fazer isto a outra escala. Não? Foi uma boa aplicação e deu bons sinais. Fizemos aqui com o Departamento de Engenharia Civil do Técnico e o Departamento de Engenharia Química. Conseguimos fazer estes dois troços experimentais no ambiente real, comprovado realmente com a situação automóvel e verificou-se que tinham umas boas capacidades relativamente àquelas de fontes fósseis. Portanto, o que nós tentamos sempre, muitas vezes, não é desenvolver materiais com uma capacidade, por exemplo, mecânica ou com um comportamento mecânico superior aos convencionais, mas encontrar substitutos que sejam pelo menos tão bons como aqueles que existem. Okay? Porque aquilo que nós neste momento não precisamos, se calhar, arranjar materiais muito melhores. Podemos arranjar materiais que se comportem da mesma forma que as fontes fósseis, mas e que tenham um comportamento mecânico igual. Mas vai ter uma pegada ecológica menor, porque estamos a usar também muitas vezes uma parte já de origem natural. Este projeto, nós começámos a explorar a liquefação já em cerca de em 2012, 2010, com uma empresa de cortiça, a Cork Supply, que na altura veio ter connosco e queria valorizar, não vou dizer resíduos, porque eles não gostam que se chamem resíduos, portanto subprodutos, portanto para eles isso não é um resíduo, é um subproduto. É quase a mesma coisa, mas eles gostam de chamar de subprodutos. E, portanto, eles tinham muita cortiça, portanto, que resulta da produção das rolhas, etc. E queriam valorizar a cortiça para produzir qualquer coisa. E, se fosse possível, para produzir um adesivo que pudesse ser usado. Quando no processo de formação de produção da cortiça, há rolhas que têm menos qualidade e maior qualidade. As que têm menos qualidade, muitas vezes, têm muitos orifícios, e o que eles queriam fazer, eles usam cola e pó de cortiça para preencher os orifícios. O que eles queriam era desenvolver um adesivo que pudesse ser misturado com cortiça e que pudesse ser usado então para preencher os orifícios e então ter uma rolha que era produzida, obviamente, de cortiça, mas que depois o seu próprio adesivo era feito a partir de subprodutos da cortiça. O que nós fizemos, de facto, foi a sua liquefação e usámos a fração de açúcares para fazer emulsões adesivas que podiam então ser usadas para fazer, para colar a cortiça. Nós vimos de facto que os adesivos que nós produzimos tinham boas qualidades, portanto mecânicas. Aliás, durante os testes mecânicos, a rolha partia pelo material e não pela superfície que tinha sido colada, o que mostra que o adesivo é muito bom. E depois a empresa patenteou isto numa série de países. Ainda está a pensar se há de avançar para a produção ou não, mas conseguimos produzir um adesivo, portanto conseguimos produzir rolhas que o seu próprio adesivo era feito a partir também de cortiça. Portanto, uma rolha que é toda feita de cortiça, porque o seu próprio adesivo é feito a partir de cortiça, é usado pó de cortiça para colar o quê? Cortiça. Vimos também que, apesar deste ser muito eficaz em cortiça, também era útil muito para madeira. Okay? E portanto, aquilo que eu vos queria mostrar hoje em dia, era basicamente isto. É nós pegarmos numa matéria-prima e tentarmos, dentro de uma ótica de biorefinaria, ok? Uma biorefinaria é aquilo que nós queremos replicar basicamente numa refinaria fóssil, em que nós temos uma matéria-prima e vamos produzir uma série de produtos e fontes para outros processos de forma inovadora, de uma forma integrada, ok? Portanto, vamos pegar numa fonte, numa matéria-prima e transformá-la em outros produtos que possam ser usados noutras indústrias. Da mesma forma que fazemos com a indústria fóssil. E as biorefinarias realmente são muito importantes porque nos podem ajudar a reduzir a dependência de combustíveis fósseis e de fontes fósseis. Okay? Desde logo podemos então substituir parte ou na totalidade estas fontes fósseis. Obviamente, se vamos usar menos fontes fósseis, vamos também ter uma pegada ecológica inferior, portanto, pode ajudar também na mitigação das alterações climáticas, o que é muito importante. Pode também, obviamente, ter energia e materiais de fontes naturais muito superior e renovável, okay? Desenvolver materiais que possam ser renováveis e, portanto, depois possam ser biodegradáveis, etc. E desenvolver, e, portanto, tenham uma pegada ecológica inferior. E também, obviamente, muitas vezes o que é que vai acontecer? Vamos também dar um novo ânimo àquilo que é a economia rural. Claro, o mais importante também é contribuir para uma gestão de resíduos melhor. Nós não podemos só depender de fontes de biomassa primárias, desde logo, porquê? Porque muitas vezes o grande valor está nos resíduos, que
têm baixo valor de mercado, mas muitas vezes vai ao para aterros ou para lixeiras, etc. E estamos a perder o seu valor, o seu potencial de gerar valor que essas matérias-primas têm. Portanto, uma gestão mais bem pensada e mais sensata de resíduos pode, de facto, também ser gerada através do desenvolvimento de biorefinarias eficientes. E, obviamente, uma melhor eficiência do uso dos recursos, que é bastante importante. E, portanto, tendo isto em mente e tendo já, portanto, esta experiência que nós temos em converter biomassas e resíduos em outras matérias-primas, desenvolvemos então agora este projeto, grande projeto, que é o Biotrobello. Basicamente, o que nós temos é, em que neste momento está a ser licenciado por dois projetos já Portugal 2030, o Substars, que é para a valorização de resíduos da indústria do milho, com a Colpan, e um projeto para a produção de hidrogênio a partir de bioóleos. E, portanto, o que nós queremos é ter um processo central, e este processo central ainda está em aberto, se há de ser de liquefação direta com solventes, hidrotermal, usando água e pressão, ou para ter pirólise, mas ter uma fonte de resíduos, transformá-los em bioóleos, depois pegar nesses bioóleos e ou usar, por exemplo, durante a produção de bioóleos, há a produção também do biochar, portanto, usar esse biochar para a captura de CO2, por exemplo, ou limpeza de águas residuais, porque não? E depois usar os açúcares, que nós vimos que, se tirarmos os açúcares, desde logo são possíveis ser usados em processos de fermentação, para produzir biopolímeros ou até bioetanol, por exemplo. Pegar depois no bioóleo, usar na formação de combustíveis, ou então pegar esse bioóleo e fazer steam reforming e obter hidrogênio. Okay? E esta é a parte que o projeto SHAPE está focado agora, que é usar o bioóleo, estudar qual o melhor bioóleo para produzir hidrogênio para o processo de steam reforming. A ideia é pegar no processo de steam reforming convencional e trocar, por exemplo, o gás de metano, que é usado no processo de steam reforming, por este bioóleo e tentar ver qual é o seu potencial para produzir hidrogênio. Há alguns desafios, desde logo porque este bióleo tem um maior índice, maior conteúdo de oxigênio e, portanto, muitas vezes leva à desativação dos catalisadores que são usados durante o steam reforming. O que nós vamos fazer é tentar desenvolver processos que possam produzir bióleos com baixo teor de oxigênio e desenvolver catalisadores que sejam mais resistentes, okay, a estes compostos com grande oxigênio. E, portanto, aqui só um pouco para, então, finalizar, é de que forma, então, é que as biorefinarias podem ser, de facto, podem ter um papel na redução das consequências ambientais, da atividade antropogénica, e como é que podem ajudar nesta transição para uma economia mais sustentável e mais verde. Portanto, desde logo, obviamente que não há nenhuma solução que há de ser um one-shot solution, ou seja, não há nenhuma solução que por si só vá resolver todos os problemas. Okay? Desde logo, a liquefação também tem algumas limitações, até porque não conseguimos pedir todos os compostos que conseguimos obter através das fontes fósseis. Mas, sem dúvida, nós acreditamos que a liquefação vai ter um papel fundamental e pode ajudar, de facto, nesta transição para uma economia mais sustentável. Eu acredito que a solução para uma economia mais sustentável há de ser a combinação de uma série de tecnologias, okay? Não podemos apostar só numa, vai ser uma combinação de várias tecnologias, até para não estarmos tão dependentes, no fundo, como estamos agora, das fontes fósseis, e não focarmos só na nossa dependência numa das duas. Portanto, eu acho que, de facto, a liquefação e as biorefinarias, em particular, podem ser, de facto, podem ter um papel central e fundamental naquilo que é a transição para energias mais verdes. Contudo, eu queria terminar sem deixar aqui esta frase, que costumo até apresentar aos meus alunos, que é o importante de todos os nossos problemas. Aqui está a reciclagem, mas aqui nós podemos notar a reciclagem de qualquer processo. Portanto, qualquer processo que nós estamos a desenvolver, a nível de melhorar a sustentabilidade, pode ser só uma medida paliativa ou meramente curativa momentânea de todos os problemas que nós temos. Porque o maior problema que nós temos é, obviamente, esta questão das emissões, mas é o consumo excessivo de tudo. Okay? Portanto, nós temos que estar disponíveis, enquanto sociedade e enquanto indústria, a também reformular a nossa maneira os nossos padrões de consumo. Nós consumimos muito. Okay? E, portanto, não há nenhuma matéria-prima, por mais renovável que seja, que com as taxas de consumo que nós temos seja compatível com o crescimento sustentável. Portanto, muita da nossa evolução enquanto sociedade e de resolver estes problemas ambientais que nós temos vai passar pela
pelo repensar o consumo e fazer crescer este consumo através, por exemplo, de manter os produtos em circulação mais tempo, em estender a vida dos produtos, em dar novas vidas para os produtos e, portanto, muito dos nossos problemas há de ter que ser resolvido desta forma. Okay? É um pouco isto que eu tinha para vos apresentar hoje. Não quis também ser muito exaustivo, mas espero que tenham gostado e agora estou disponível a perguntas. Obrigado. Não tenho vergonha. Posso fazer uma? Eu só queria perguntar quanto tempo demora a fazer bióleo. Assim, Depende, se for no micro-ondas demora 5 minutos, 10 minutos, se for a pressão atmosférica 90 minutos, porque 2 horas depois ter um pouco também das condições. Mas pode ser bastante rápido. Obrigado. Não há perguntas? Então, obrigado. Agora temos